Um estrondo metálico ecoa pelo pequeno pátio, seguido pelo som abafado de objetos sendo arremessados contra as paredes de azulejos recém-limpos. O portão de ferro, antes trancado com segurança, agora escancara um cenário de destruição total. Duas caminhonetes de frete estão estacionadas, irregularmente, bloqueando a entrada, enquanto vozes estridentes rasgam o silêncio da tarde tranquila na rua. Dentro da sala de estar, antes um santuário de paz, fardos de tecidos imundos e caixas de papelão surradas se amontoam sobre o estofado de luxo. A poeira suspensa no ar sufoca, carregando um odor acre de mofo e negligência que preenche cada canto da casa. Juliana Oliveira, gerente de uma rede de supermercados, trava na entrada, com os olhos fixos na bagunça que ocupa o espaço que ela demorou anos para decorar com tanto zelo. Ela sente o coração disparar no peito, uma batida errática que ressoa em seus ouvidos enquanto observa a cena caótica diante dela. Ao seu lado, Lucas, seu marido e entregador, dedicado, deixa o capacete escorregar pelas mãos, os ombros despencando em um misto de descrença e fúria contida. A imagem que se apresenta é surreal, uma invasão silenciosa, que transformou o esforço de uma vida em um depósito de tranqueiras, sem qualquer aviso prévio. No centro dessa desordem, uma mulher de postura rígida e olhar arrogante comanda o tráfego de objetos, gesticulando com autoridade, como se fosse a dona absoluta daquele território. É Dona Cida, a sogra de Juliana, cujas ordens cortam o ar como chicotadas, dirigidas a dois carregadores que ignoram completamente a indignação do casal. Juliana sente as mãos tremerem, não de fraqueza, mas de uma raiva gelada que começa a emanar de cada fibra de seu corpo, percorrendo seus nervos. Lucas, geralmente o homem mais calmo e complacente do mundo, dá um passo à frente, com os punhos fechados até as juntas ficarem brancas, a expressão endurecendo sob a iluminação da sala. Ele tenta articular alguma frase, mas as palavras morrem antes mesmo de encontrar o caminho para sua garganta, sufocadas pelo choque absoluto da audácia de sua própria mãe. 5 jovens, cunhados de Juliana, estão espalhados pela sala como se estivessem em um acampamento, um deles comendo sementes e cuspindo as cascas diretamente sobre o piso impecável de ficará com o quarto principal no andar superior. Eles se movem com uma naturalidade repulsiva, como se a casa fosse uma extensão da pocilga de onde vieram, ignorando completamente a presença dos verdadeiros donos. Juliana percebe que cada objeto decorativo que ela escolheu com tanto carinho está sendo tratado como lixo descartável, sendo empurrado para o canto sem qualquer cerimônia. O cheiro de suor misturado com o mofo dos tecidos vindos do interior do estado começa a permear o ambiente, tornando o ato de respirar um desafio penoso. Lucas finalmente encontra a voz, um som gutural que rompe no silêncio da sala, questionando a mãe sobre a brutalidade daquela tomada de posse, sem qualquer aviso ou diálogo. Dona Cida nem se vira de imediato, apenas solta uma risada curta, seca e desprovida de qualquer sinal de arrependimento. Continuando a direcionar os carregadores com um dedo ríspido, ela parece desfrutar do desconforto do filho, uma satisfação sádica que brilha em seus olhos, enquanto ela finalmente se volta para encarar a dupla atônita. Juliana sente o sangue ferver, uma urgência física de colocar aquele bando de estranhos para fora, mas ela sabe que o confronto precisa ser inteligente e controlado, mesmo que sua vontade seja gritar. O contraste entre a vida que ela construiu com suor e o desrespeito que vê diante de seus olhos cria uma pressão insuportável em sua mente, um limite que está prestes a ser ultrapassado. Ela observa Lucas, cuja postura mudou, a passividade de sempre sendo substituída por uma rigidez incomum, um prenúncio de que a paz daquela casa não seria entregue tão facilmente. A tensão na sala é palpável, um fio invisível que vibra com a hostilidade crescente, enquanto os cunhados continuam sua rotina de desordem, alheios ao tornado que está prestes a varrer, luz daquela propriedade. Dona Cida limpa as mãos no avental surrado e dá um desrespeito que vê diante de seus olhos, cria uma pressão insuportável em sua mente, um limite que está prestes a ser ultrapassado. Ela observa Lucas, cuja postura mudou, a passividade de sempre sendo substituída por uma rigidez incomum, um prenúncio de que a paz daquela casa não seria entregue tão facilmente. A tensão na sala é palpável,
um fio invisível que vibra com a hostilidade crescente, enquanto os cunhados continuam sua rotina de desordem, alheios ao tornado que está prestes a varrer, luz daquela propriedade. Donacida limpa as mãos no avental surrado e dá um passo em direção ao filho, com aquele sorriso condescendente que Juliana aprendeu a detestar mais do que qualquer coisa no mundo. Ela não tem a menor intenção de se desculpar, muito pelo contrário. Ela age como se estivesse fazendo um favor ao casal ao trazer o restante da prole para conviver no que ela chama de espaço desperdiçado. Juliana aperta as alças de sua bolsa, sentindo a necessidade de ser o pilar que impedirá que a casa seja tomada, um muro contra a ganância desenfreada daquela família invasora. O silêncio que se segue após a pergunta de Lucas é cortado pela voz de Donacida, que começa a desenrolar a narrativa de sua decisão, um discurso cheio de autoritarismo e justificativas vazias. Ela fala sobre obrigações familiares, sobre o dever de um filho que prosperou na cidade grande de cuidar de sua pobre progenitora e de seus irmãos sem rumo. O cinismo em cada palavra da sogra é como um veneno lento, infiltrando-se na sala e envenenando a atmosfera que antes era sagrada para Juliana. Um lembrete cruel de que laços sanguíneos para aquela gente servem apenas para extorsão. Juliana nota, pelo canto dos olhos, que a cunhada, a mesma que admirava a televisão, lança olhares invejosos para os porta-retratos com fotos das viagens do casal, como se estivesse avaliando cada item para um possível saque. É uma invasão de privacidade que fere mais do que o dano físico, uma violação de tudo o que eles lutaram para conquistar em silêncio e com sacrifício. Ela se pergunta onde está a sanidade naquilo tudo. Como alguém pode achar razoável despejar uma família inteira em um ambiente privado sem qualquer consideração pelo bem-estar dos ocupantes? A resposta de Donacida é um monólogo sobre deveres, onde ela se coloca como vítima de uma vida difícil, merecedora de todo o conforto que o filho alcançou, independente dos custos. Juliana vê Lucas tentando manter a compostura, mas seus dedos se agitam involuntariamente, um sinal claro da batalha interna que ele trava para não explodir com a própria mãe naquele momento. Aqueles parasitas antes que eles criem raízes profundas demais. Cada detalhe daquela bagunça, cada insulto silencioso que os cunhados dirigem a ela, serve como combustível para uma determinação que ela nunca soube que possuía até aquele momento. Ela sabe que não será fácil, que a sogra usará a culpa como arma principal, mas ela está pronta para lutar pelo que é seu, pelo seu lar e pela sua dignidade. Ela olha para Lucas, buscando em seus olhos uma promessa, um acordo silencioso de que eles enfrentarão aquilo juntos, como uma unidade inquebrável contra a ganância. O ar parece mais denso. Cada batida do relógio na parede, soando como um aviso de que o tempo da tolerância se encerrou e que o confronto final apenas começou. Donacida termina sua explicação, um sorriso vitorioso no rosto, esperando que o filho caia de joelhos em gratidão ou subserviência, sem imaginar que a mudança em Lucas é mais profunda do que ela poderia jamais prever. Juliana respira fundo, tentando expulsar o medo, e se prepara para o primeiro passo, a primeira palavra que marcará a resistência contra a maior ameaça à sua vida que ela já enfrentou em toda a sua jornada como casada. Ela dá um passo à frente, pronta para retomar seu espaço, sem saber ainda que aquele seria apenas o início de uma longa e exaustiva guerra fria dentro de 4 paredes. A tensão no ar é tão forte que parece ser possível tocá-la, uma eletricidade estática que percorre a sala, deixando claro que a harmonia de outrora foi substituída por um confronto inevitável, onde não haverá espaço para meias medidas ou covardia. Lucas finalmente respira fundo, o peito subindo e descendo com força enquanto ele se prepara para rebater a mãe, a voz tremendo levemente, mas ganhando firmeza a cada sílaba pronunciada. Ele olha para Donacida, e Juliana vê, pela primeira vez, uma centelha de desafio que faz o estômago de sua sogra revirar, algo que ela claramente não contava. A cena na sala é um tabuleiro de xadrez, onde as peças foram jogadas com violência, e o próximo movimento de Lucas decidirá o rumo daquela ocupação insustentável que ameaça engolir tudo o que eles amam. Lucas pigou o ar, sentindo a veia na têmpora pulsar com uma intensidade que ele nunca havia experimentado antes. Ele se aproximou de Donacida, seus passos firmes no chão de cerâmica, soando como tiros em uma sala de guerra,
e o silêncio que se formou era carregado de uma eletricidade quase insuportável. Juliana observava a cena, o coração batendo descompassado contra as costelas, enquanto percebia que aquele momento definia o curso de tudo o que eles haviam construído até ali. Lucas não gritou, mas sua voz saiu grave, carregada de uma autoridade que parecia alienígena à figura de Dona Cida, que ainda mantinha aquele sorriso condescendente estampado no rosto enrugado. Ele perguntou, articulando cada palavra com precisão cirúrgica, como ela ousava tomar posse daquele lar sem ao menos uma ligação prévia, sem qualquer consulta. Dona Cida, por sua vez, apenas deu de ombros, um gesto negligente que parecia minimizar toda a luta e o sacrifício que o casal enfrentou para estar ali. Ela respondeu que, como mãe, o espaço de um filho também é o espaço de uma mãe e que as formalidades eram para estranhos, não para o sangue do seu próprio sangue. Juliana sentiu uma pontada de náusea ao ouvir aquela justificativa distorcida, o egoísmo de Dona Cida brilhando de forma tão crua e cínica que era impossível não ficar atordoada. Lucas, mantendo a postura, relembrou os 5 anos de privações, as refeições limitadas a vegetais cozidos e a economia extrema necessária para pagar as parcelas do financiamento bancário daquele imóvel. Cada palavra dele era como um golpe na narrativa de Dona Cida, que fingia não ouvir, ocupada em dar instruções para que os carregadores posicionassem as malas velhas de seus outros filhos nos cantos da sala. Os cunhados, alheios ao conflito, continuavam a revirar as gavetas de Juliana como se estivessem em um mercado de pulgas, tratando seus pertences pessoais com um desdém que ela mal conseguia processar. Lucas perdeu a paciência quando viu um de seus irmãos tentando forçar a abertura de uma pasta de documentos do casal, avançando sobre o rapaz com uma velocidade impressionante e bloqueando o acesso com o corpo. O cunhado, que se chamava Rafael, recuou rapidamente, soltando uma risada nervosa e murmurando algo sobre apenas estar procurando um lugar para guardar suas camisas. Lucas, com a voz embargada pela raiva que ameaçava transbordar, exigiu que a mãe ordenasse a retirada imediata daquela tralha toda, estipulando um limite que, secretamente, Juliana achava generoso demais para aquele momento. Dona Cida, agora visivelmente irritada por ter sido contrariada diante de seus filhos favoritos, sentou-se na poltrona principal, cruzou os braços e declarou que de lá não sairia, pois não tinha mais para onde ir. Ela disse, com uma frieza cortante, que havia vendido a pequena propriedade no interior para pagar dívidas que, segundo ela, foram acumuladas por causa dos vícios de jogo de um dos filhos, omitindo detalhes cruciais. A mentira era clara, mas Juliana sabia que naquele momento, confrontar cada detalhe seria uma batalha longa e exaustiva que ela mal tinha energia para começar. Lucas insistiu, sua paciência sendo corroída segundo a segundo, enquanto ele via a mãe se recusar a encarar a realidade, preferindo a vitimização constante como escudo. Ele explicou que o financiamento bancário não permitia sublocações ou a permanência de terceiros sem aviso prévio, mas Dona Cida riu, dizendo que o banco era uma entidade distante e que o que importava era a lealdade da família. Juliana observava a cena, processando a profundidade da manipulação, percebendo que a sogra não veio apenas para morar, mas para usurpar, para testar a autoridade que o casal tinha sobre a própria casa. O caos parecia se instaurar na sala de estar, e cada movimento dos cunhados era um lembrete de que eles não tinham qualquer intenção de mudar sua postura parasita. Juliana se aproximou de Lucas, tocando seu braço com firmeza, um sinal silencioso de que ele não estava sozinho naquela contenda, e que ela estava pronta para ser a muralha necessária para proteger o que lhes pertencia. Dona Cida, percebendo a união dos dois, disparou um olhar afiado para Juliana, um reconhecimento de que a nora era a principal barreira filial, tentando encurralar Lucas pelo sentimento de culpa. Lucas, contudo, não se abalou, sua mente focada na realidade concreta das contas, do contrato do banco e do esforço que ele e Juliana investiram para comprar cada tijolo daquele sobrado. Ele caminhou até a porta da sala e abriu-a, completamente, um convite silencioso para que as caminhonetes de frete voltassem a ser carregadas com o que trouxeram. Dona Cida levantou-se da poltrona, a face contorcida em uma careta de desdém, e afirmou que a casa de 3 andares era grande o suficiente para todos e que eles seriam
obrigados a aceitar aquela situação. A petulância dela não tinha limites, e Juliana sentiu que a situação exigia uma postura muito mais radical do que o simples diálogo calmo de Lucas. Ela tomou a palavra, sua voz firme e sem hesitações, deixando claro que, ao contrário do que a sogra pensava, a casa não era um depósito para pessoas que não desejavam trabalhar ou contribuir em nada. Dona Cida tentou interrompê-la, disparando ofensas sobre a ingratidão e o materialismo da nora, usando termos que deixaram Lucas ainda mais furioso e determinado a encerrar aquele circo. O ambiente na sala tornou-se asfixiante, cada respiração sendo um exercício de autocontrole, enquanto Juliana mantinha o olhar fixo nos olhos da sogra, recusando-se a piscar ou recuar um único milímetro. A tensão subiu um nível quando o irmão mais novo, Gabriel, se aproximou de Juliana, tentando usar sua altura física para intimidá-la com um olhar de deboche, um gesto que ele usava com as mulheres no vilarejo de onde vieram. Lucas reagiu de imediato, empurrando o irmão para trás com uma força que ninguém sabia que ele possuía, deixando claro que qualquer ameaça à sua esposa seria respondida de forma imediata. O ar tornou-se denso como chumbo, com os outros cunhados parando o que estavam fazendo para observar o impasse, o silêncio sendo o único mediador entre a fúria de Lucas e a obstinação de Dona Cida. Juliana sentiu um frio na barriga, a percepção de que a paz daquela família, que ela sempre tentou preservar, havia sido definitivamente destruída naquela tarde de sexta-feira cinzenta. Dona Cida deu uma risada baixa, uma expressão de desprezo absoluto no rosto, e afirmou que eles não podiam expulsar a própria mãe, que a lei e a moral estariam do seu lado, independente do que estivesse assinado no papel. Ela se sentou novamente, desta vez com uma determinação teimosa, pronta para iniciar uma resistência passiva que transformaria a vida do casal em um pesadelo constante. Juliana viu, com horror, a cunhada mais velha, Beatriz, começar a retirar as roupas de Juliana de um dos guarda-roupas do andar de cima, lançando-as no chão sem o menor cuidado. Lucas correu para as escadas, mas Dona Cida o segurou pelo braço, tentando impedir que ele subisse, iniciando uma luta física deplorável que Juliana nunca imaginou presenciar em sua própria sala de estar. O desespero tomou conta de Juliana, um turbilhão de emoções que variava entre a raiva pura e o medo do que poderia acontecer se aquela disputa física saísse do controle total. Ela puxou Lucas para trás, separando-o da mãe antes que as coisas piorassem ainda mais, sabendo que a violência física seria o trunfo que Dona Cida usaria contra eles perante qualquer autoridade. Juliana olhou para Lucas e sussurrou que eles precisariam sair de lá por um tempo, para pensar e agir de forma estratégica, sem se deixar levar pelas provocações baratas daquela família. Mas, antes que pudessem sequer se mover, Dona Cida soltou uma bomba, revelando que já havia deixado ordens para que o resto de seus pertences, que ainda estavam no caminhão, fossem levados para dentro imediatamente. Terminaria tão cedo. Juliana sentiu as pernas fraquejarem por um momento. A magnitude daquela invasão começando a se manifestar em toda a sua complexidade, um labirinto de chantagens e pressões emocionais que exigiria nervos de aço para ser superado. Ela percebeu, olhando para as expressões dos cunhados, que eles estavam ali para ficar, que haviam vendido tudo o que tinham no campo para se instalarem na cidade à custa de Lucas e Juliana. Era uma sentença de morte para a tranquilidade do casal, e a batalha por aquele pedaço de chão estava apenas começando sob um céu que parecia se fechar em uma tempestade inevitável. Juliana, recompondo a postura, deu um passo à frente, pronta para declarar que aquele circo terminaria naquela mesma noite. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair, a porta da cozinha se abriu de forma violenta. A porta da cozinha foi arrombada por um dos cunhados, um jovem chamado Tiago, que trazia consigo uma enxurrada de malas de mão e sacos plásticos, espalhando uma poeira cinzenta pela casa. Juliana observava a cena, paralisada pela audácia daquele bando, enquanto as vozes dos invasores se misturavam em uma cacofonia insuportável de ordens e risadas. Dona Cida, aproveitando o caos instaurado, começou a caminhar pelos cômodos como se estivesse realizando uma inspeção oficial de uma propriedade recém-conquistada. Ela abriu a geladeira, ignorando as compras frescas da semana que Juliana havia organizado meticulosamente, e retirou um pote de iogurte,
oferecendo a Tiago como se o item fosse um brinde de boas-vindas. O cheiro de suor e o ar abafado começavam a transformar a casa em um lugar onde Juliana não se sentia mais em casa. Cada centímetro sendo reclamado pela presença intrusiva da família de Lucas. Lucas caminhou até o centro da sala e tentou retomar o controle, sua voz soando mais firme do que nunca, exigindo que eles parassem de mexer em seus pertences pessoais imediatamente. Tiago, contudo, riu com desdém, largando as malas pesadas sobre o piso de cerâmica e cruzando os braços, desafiando o próprio irmão a tomar qualquer atitude drástica contra eles. Era uma dinâmica de poder deturpada, onde a intimidação física e a chantagem emocional eram as ferramentas primordiais para esmagar a resistência do casal contra aquela ocupação indevida. Juliana sentiu a necessidade de ser a voz da razão, mas sua mente estava ocupada demais, tentando bolar uma estratégia para minimizar os danos, evitando um confronto que pudesse levar a prejuízos ainda maiores. A sala de estar, que antes era o orgulho de Juliana, agora parecia um campo de batalha desolado, com itens pessoais espalhados por todos os lados, em uma exibição de falta de respeito total. Beatriz, a cunhada mais velha, começou a organizar seus próprios apetrechos na bancada da cozinha, sobrepondo os utensílios de Juliana com seus próprios objetos de aparência barata e desgastada. A situação escalava para um descontrole absoluto, com Dona Cida ditando novas regras sobre como o dia a dia deveria ser. Paciência, uma súplica para que eles não perdessem a cabeça e permitissem que a situação se tornasse irreversível. Mas a cada minuto que passava, a presença deles tornava-se mais permanente, um tumor que crescia silenciosamente no seio da vida, que o casal demorou anos para construir com muito suor e dignidade. Juliana percebeu que eles precisavam de um aliado, de alguém que pudesse atestar a irregularidade daquela situação, mas estava cercada por pessoas que não entendiam a gravidade do que estava ocorrendo ali. Ela se aproximou da mesa, pegou um bloco de notas e começou a listar, de forma detalhada, cada item que estava sendo danificado pelos invasores, cada desrespeito que estava ocorrendo sob seus olhos atentos. Dona Cida notou a ação e soltou uma gargalhada aguda, perguntando se Juliana pensava que estava em uma delegacia ou em uma repartição pública ao registrar aquelas bobagens de dona de casa. Lucas, sentindo que a humilhação estava chegando a um ponto crítico, colocou a mão sobre o bloco de Juliana e fechou-o, mantendo um olhar sereno, enquanto enfrentava a mãe com uma dignidade que Juliana não viu antes. Ele explicou, com uma calma que assustava até os invasores, que a partir daquele instante, tudo na casa seria controlado por eles, que não haveria mais acesso indiscriminado aos quartos e que a geladeira seria protegida. Dona Cida, frustrada pela nova postura do filho, começou a vociferar acusações, dizendo que ele havia se transformado em um estrangeiro dentro de sua própria família, por influência de uma nora fria e calculista. Juliana apenas observava, sentindo que a máscara da sogra estava começando a escorregar, revelando a criatura manipuladora que sempre existiu por trás de todo aquele discurso sobre amor e união familiar. Tiago, percebendo que o clima estava ficando pesado demais, tentou desviar a atenção, pegando o controle remoto e ligando a televisão no volume máximo, transformando a sala em um barulhento ambiente de festa. A cacofonia de vozes, o volume insano da TV e a desorganização total fizeram com que Juliana se sentisse prestes a ter um colapso, mas ela se manteve de pé, inabalável, como uma sentinela. Lucas, em um movimento rápido, caminhou até a televisão, desligou o aparelho e, em seguida, retirou o cabo da tomada, deixando a sala em um silêncio absoluto e pesado, interrompido apenas pela respiração ofegante de todos. O confronto era iminente, uma barreira de silêncio que se estendia entre eles e os invasores, com Dona Cida parecendo avaliar a nova disposição do filho com uma mistura de ódio e surpresa. Juliana percebeu que Lucas havia atingido o limite, que aquela pequena vitória sobre o controle remoto era apenas o início de uma batalha muito mais longa pela preservação de sua própria sanidade. O grupo de invasores parecia hesitante agora, o silêncio forçado sendo algo que eles não estavam acostumados a lidar em seu ambiente de caos constante e desorganizado. Dona Cida se levantou, mas não falou nada, apenas caminhou até a janela da sala, olhando para o exterior,
como se estivesse buscando uma resposta que ainda não havia encontrado. Tiago ainda mantinha um sorriso provocador no rosto, mas a intensidade com que Lucas o encarava começou a fazer com que o jovem desviasse o olhar para o chão, desconfortável com a pressão. Juliana sentiu pela primeira vez que a balança de poder estava começando a se equilibrar, que o silêncio de Lucas era muito mais poderoso do que qualquer grito que ele pudesse soltar. Ela se sentou ao lado do marido no sofá, sentindo-se conectada a ele de uma maneira nova, como se tivessem firmado um pacto silencioso de nunca ceder aquele espaço que era o único refúgio seguro de ambos. Mas antes que pudessem celebrar aquele pequeno triunfo, uma batida forte soou no portão de entrada, um som metálico e agressivo que fez todos na sala saltarem de suas posições. Tiago se levantou rapidamente, caminhando até a janela com uma curiosidade desconfiada, enquanto Juliana sentia um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação de que algo muito pior estava prestes a acontecer. O visitante desconhecido não se anunciou. Ele apenas forçou o portão novamente, um som de metal rangendo contra o concreto, como se estivesse tentando romper a barreira que eles tanto lutavam para manter fechada. Dona Cida se virou rapidamente, o olhar voltando para a entrada, uma ponta de ansiedade cruzando seu rosto, algo que ela tentou esconder com um muxoxo de desdém, mas que não conseguiu apagar totalmente. O portão tremeu mais uma vez, o impacto sendo sentido por todos, e a dúvida se instalou no ar sobre quem poderia ser aquele visitante tão indesejado e persistente em um momento de tanta fragilidade doméstica. Juliana olhou para Lucas, seus olhos encontrando o mesmo medo e a mesma incerteza, enquanto o silêncio na sala era substituído pela batida insistente no metal, uma batida que parecia anunciar um novo e perigoso capítulo. Com a história, Tiago, movido por uma curiosidade ansiosa e uma ponta de medo, correu em direção à janela da frente para espiar através da cortina entreaberta. Seu rosto, anteriormente preenchido por um sorriso desdenhoso, empalideceu instantaneamente ao vislumbrar quem estava do outro lado do portão de ferro. Ele recuou um passo, colidindo com a mesa da sala e derrubando um dos porta-retratos de Juliana, que se estilhaçou ruidosamente contra o piso de cerâmica fria. Dona Cida, percebendo a reação atípica do filho, lançou-lhe um olhar severo e questionador, mas Tiago parecia incapaz de pronunciar uma única palavra, mantendo os olhos fixos na entrada. A batida no metal tornou-se mais rítmica e autoritária, o som metálico reverberando por toda a estrutura da casa, como se a própria propriedade estivesse sob ataque. Lucas se levantou do sofá, a expressão endurecendo em uma linha reta de determinação enquanto ele caminhava, com passos largos, em direção à porta principal. Juliana, sentindo o pulso acelerado, levantou-se rapidamente e seguiu o marido, mantendo-se a uma distância estratégica para observar quem ousava interromper aquele momento crítico de tensão doméstica. Ao chegarem próximos ao portão, Lucas ignorou os protestos de Dona Cida, que tentava impedi-lo de abrir a passagem, temendo que qualquer intrusão externa complicasse ainda mais o cenário que ela havia orquestrado. Lucas ignorou completamente a mãe, focando toda a sua atenção na figura imponente que estava parada logo atrás das grades metálicas, observando o interior com um olhar que parecia analisar cada detalhe da invasão. Era um homem alto, vestindo uma jaqueta escura e usando um boné que ocultava parte de sua face, carregando um envelope pardo que parecia conter documentos oficiais ou algo de suma importância. Juliana sentiu a garganta secar, o medo de que aquilo pudesse ser algum oficial de justiça ou um cobrador de dívidas dos cunhados pairando sobre o ar pesado daquela tarde. Lucas, com a mão firme sobre o trinco, abriu o portão apenas o suficiente para que a conversa pudesse ocorrer, sem convidar o desconhecido a entrar no pátio já superlotado de malas e tranqueiras. O homem não perdeu tempo com saudações, entregando o envelope diretamente para Lucas e afirmando que aquele documento precisava ser assinado com urgência por conta de uma notificação judicial antiga que, finalmente, havia chegado ao endereço correto. Juliana, ao ouvir a palavra notificação, sentiu que o mundo desabava sob seus pés, uma premonição de que as dívidas de Dona Cida ou de seus irmãos estavam prestes a ultrapassar os muros daquela casa. Lucas assinou o protocolo com uma caligrafia rápida e seca, devolvendo a prancheta ao homem, que se retirou sem trocar mais nenhuma palavra,
deixando o casal em um silêncio cortante. Dona Cida se aproximou com pressa, tentando arrancar o envelope das mãos de Lucas, mas ele o levantou acima da cabeça, protegendo o conteúdo da avidez da mãe. Lucas caminhou de volta para a sala, seguido de perto por uma Juliana ansiosa e por um bando de cunhados cujos rostos agora demonstravam um pavor mau, disfarçado. De volta ao centro da sala, sob a luz artificial que começava a piscar, Lucas rasgou a borda do envelope pardo, retirando um maço de papéis timbrados que pareciam ter sido extraídos de um tribunal distrital. O papel possuía uma textura áspera e o brasão oficial, que indicava uma ordem de despejo ou algo ainda mais severo relacionado ao histórico de propriedades daquela família. Juliana sentiu que o chão sob seus pés perdia a solidez. Enquanto observava Lucas ler as primeiras linhas, seu rosto passando por uma transformação rápida, da preocupação para um choque absoluto, que o fez quase tropeçar. Ele olhou para Juliana, seus olhos marejados de uma angústia que ela nunca havia testemunhado anteriormente, e entregou-lhe o documento sem dizer uma única sílaba. Juliana leu rapidamente, seus olhos correndo pelas letras miúdas do texto legal, sentindo a esperança de retomar o controle da casa, diminuir significativamente com cada nova cláusula. O documento detalhava que a propriedade do terreno onde o sobrado foi erguido possuía uma pendência judicial de sucessão, uma disputa de terras que remontava ao antigo proprietário do vilarejo de Dona Cida. A lei indicava que aquela terra, a casa que eles compraram com tanto esforço, poderia estar sob um processo de embargo, uma armadilha que a sogra aparentemente conhecia, mas preferiu ocultar durante todo o processo de negociação. Dona Cida, ao notar a mudança no semblante do filho, tentou recuperar sua postura vitoriosa, soltando um comentário sobre como o destino sempre dava um jeito de unir as pessoas nos momentos de maior dificuldade financeira. Juliana sentiu uma raiva borbulhar em seu estômago, uma vontade avassaladora de confrontar a sogra sobre o quanto ela sabia daquela pendência antes mesmo de eles decidirem comprar a casa. Lucas, no entanto, permaneceu em silêncio, a respiração pesada enquanto processava a traição definitiva, a percepção de que a pessoa que deveria proteger-los foi a mesma que os entregou para uma desgraça iminente. Os cunhados, ao notarem o teor do envelope, começaram a cochichar entre si, o pavor de perderem aquele novo teto sob o qual haviam se instalado tão confortavelmente, transformando-se em uma preocupação palpável. Eles perceberam que o castelo de cartas que a mãe havia montado estava desmoronando sob o peso daquela notificação judicial, e que agora não havia apenas uma luta de convivência, mas uma luta pela própria existência da casa. Juliana percebeu que precisava agir rápido, que aquela notificação era o estopim de uma bomba que, se não fosse desativada, um contato físico que servia apenas para ancorar luz na realidade caótica daquele sobrado. Dona Cida, em um momento de descuido, deixou escapar uma frase sobre como um advogado, que ela conhecia no passado, já havia alertado sobre aquele problema, confirmando que a armadilha foi armada anos antes. A confissão, dita quase como um desabafo de quem se sente vitoriosa pela própria astúcia, foi a gota d'água para a paciência de Lucas, que finalmente deixou seu controle se esvair por completo. Ele jogou o documento sobre a mesa de centro, a folha de papel deslizando sobre a superfície de vidro e parando exatamente aos pés da sogra, um gesto de repúdio que fez a sala inteira mergulhar em um breu de incertezas. Ele olhou para Dona Cida e, com uma firmeza que silenciou até as risadas dos cunhados, declarou que, a partir daquele momento, a estadia deles na casa estava encerrada, independente de qualquer embargo. Juliana ficou surpresa com a determinação de Lucas, um homem que parecia ter encontrado, no fundo de seu desespero, uma força primitiva para proteger o que restava de seu futuro. Dona Cida, contudo, não se deu por vencida. Ela esticou a mão para pegar o documento do chão, seus dedos tremendo levemente, enquanto ela lia a ordem de despejo provisória que acompanhava o processo principal. A situação tornou-se ainda mais crítica quando um som de sirene, desta vez muito mais próximo, começou a ecoar do lado de fora da casa, acompanhado pelo brilho intermitente de luzes azuis e vermelhas, atravessando as frestas das janelas da sala. Juliana sentiu que o cerco estava se fechando de todas as direções,
uma força externa desconhecida que parecia ter sido chamada por aquele mesmo envelope pardo que acabara de arruinar tudo. Ela correu até a janela, afastando levemente as cortinas para ver duas viaturas da polícia estacionadas exatamente em frente ao portão, e o que ela viu em seguida paralisou seu coração de vez. Com a narrativa, o brilho das luzes de emergência das viaturas atravessava as frestas das cortinas da sala, pintando as paredes de uma alternância frenética entre o azul gélido e o vermelho escarlate. Juliana recuou um passo, sentindo a ponta dos dedos gelarem contra o tecido da cortina, enquanto o som dos motores das viaturas cessava, deixando um silêncio carregado de ameaça no ar da rua. Do lado de fora, a movimentação de portas de carros se abrindo e o ranger de botas pesadas sobre o cimento do pátio indicavam que a presença policial não era um simples aviso, mas uma ação coordenada. Dona Cida, que até segundos atrás ostentava uma postura de superioridade teimosa, agora parecia ter encolhido em sua poltrona, seus olhos perdendo o brilho arrogante e dando lugar a uma inquietação que ela tentava, sem sucesso, mascarar. Beatriz, sentada num canto da sala, começou a soluçar baixo, tapando o rosto com as mãos, um som que, estranhamente, parecia amplificado pelo silêncio opressor que tomava conta da residência. Lucas, mantendo-se estático próximo à porta da sala, respirou fundo e olhou para Juliana, seus olhos transmitindo uma mensagem de preparação para o inesperado, um alerta de que aquele novo evento mudaria tudo. O som de passos firmes subindo os degraus do alpendre precedeu uma batida seca e decidida na madeira da porta principal, não mais aquele ranger metálico de um desconhecido, mas uma interpelação oficial de agentes da LAI. Lucas caminhou até a porta, e antes mesmo de girar a tranca, Juliana sentiu o peso da autoridade policial que emanava do outro lado, como se o prédio inteiro estivesse sendo cercado por uma força irrefreável. Ao abrir a porta, a luz branca dos refletores das viaturas invadiu o ambiente, revelando dois policiais fardados com expressões severas, um deles segurando uma prancheta de metal, pronto para confirmar a identidade dos moradores. Eles perguntaram por Lucas Almeida e Juliana Oliveira, seus tons de voz desprovidos de qualquer hesitação ou empatia social, confirmando que a vinda deles estava ligada diretamente ao envelope pardo que Lucas acabara de receber. O agente explicou que, devido ao processo judicial sobre a propriedade do terreno, uma ordem de busca e verificação de ocupantes havia sido emitida para assegurar que nenhuma alteração indevida fosse realizada enquanto o litígio estivesse em curso. Dona Cida se levantou apressadamente, tentando formular alguma explicação ou desculpa, mas o policial a silenciou com um gesto seco, instruindo a todos que permanecessem exatamente onde estavam para que ele pudesse realizar o levantamento. Juliana observava a cena, sentindo que o controle da situação estava deslizando por entre seus dedos, que a casa que ela cuidou com tanto amor agora estava sendo submetida a uma verificação fria e impessoal. O policial caminhou pela sala, anotando a presença de cada pessoa ali, sua caneta riscando o papel com uma cadência que parecia ditar o ritmo do destino daquela família invasora. Ele perguntou por que havia tantos indivíduos não residentes no imóvel, e a resposta de Dona Cida, tentando alegar uma visita familiar prolongada, foi prontamente descartada pelo oficial com um sorriso irônico. Lucas sentiu o peso daquele momento, a vergonha de ver sua família ser tratada como um grupo de ocupantes ilegais em sua própria casa, e essa vergonha se transformou em uma raiva fria contra sua mãe. Ele sabia que as mentiras dela haviam alcançado o tribunal, e que a polícia ali presente era o braço executor de um problema que ele acreditava poder resolver com diálogos e limites impostos. O policial perguntou se havia alguém que pudesse atestar a posse legítima de bens móveis ali presentes, mencionando que a ordem de despejo do terreno poderia se estender para uma apreensão de itens caso houvesse irregularidades. Juliana percebeu o tamanho do risco. Se a polícia decidisse remover a mobília e o que restava do patrimônio, ela perderia tudo em questão de minutos. Não apenas a casa, mas a história de suas conquistas materiais. A incerteza pairava no ar, um medo de que o oficial fosse dar seguimento a uma ação mais rigorosa, confiscando bens que, para eles, eram vitais para a sobrevivência diária. Dona Cida começou a suar frio, suas mãos tremendo enquanto ela tentava pegar sua bolsa, mas o agente a impediu,
pedindo que ela não tocasse em nada que não pudesse provar ser de sua própria propriedade individual. O clima na sala atingiu uma temperatura de ebulição, com cada um dos presentes sentindo o peso daquela lei que não admitia argumentos emocionais ou justificativas familiares tortas. Lucas se aproximou do policial, tentando explicar que eles eram as vítimas daquela situação, que a mãe e os irmãos haviam invadido o espaço de forma unilateral. Mas o agente apenas balançou a cabeça negativamente. Ele afirmou que o relatório seria preenchido conforme a ocupação atual e que qualquer questão de posse ou invasão seria resolvida pelo juiz encarregado sem qualquer poder de decisão por parte dos policiais ali presentes. Aquela declaração foi um golpe direto na esperança de Juliana de que a polícia pudesse simplesmente remover os invasores e devolver a paz ao casal. Ela percebeu que eles estavam presos em um limbo jurídico onde o tempo agiria a favor daquela família que não tinha mais para onde ir e nada a perder. Enquanto o policial seguia para a cozinha, registrando a presença de Beatriz e Tiago, o silêncio da sala era quebrado apenas pelo chiado do rádio dos agentes, um som robótico e impessoal que parecia ditar o fim de um capítulo. Dona Cida tentou mais uma vez argumentar, sua voz embargada e carregada de uma falsa fragilidade que ela tentou projetar para os policiais, mas eles não se deixaram influenciar pela atuação. Eles eram homens de lei, habituados a ver conflitos domésticos disfarçados de tragédias familiares, e aquela situação era, para eles, apenas mais um caso de disputa por ativos imobiliários. Juliana viu Beatriz trocar um olhar apavorado com Tiago, um momento onde a realidade da expulsão forçada de suas vidas parecia finalmente atingir a consciência dos jovens. O medo da rua, da falta de teto e da necessidade de trabalho real começou a sobrepujar a vontade de permanecer ali, criando uma hesitação que nunca haviam demonstrado antes. O policial retornou da cozinha, parou no centro da sala e olhou diretamente para Lucas, perguntando se ele tinha alguma prova de que os ocupantes atuais haviam forçado a entrada ou se estavam ali com o consentimento do proprietário. Lucas olhou para Juliana e depois para a mãe, a resposta sendo um divisor de águas entre o amor familiar e a preservação do que lhes era legítimo. A dúvida pairou no ar, uma pergunta que, se respondida de uma forma ou de outra, mudaria permanentemente a relação entre eles e o restante do grupo que habitava o sobrado. Antes que Lucas pudesse articular qualquer palavra, uma movimentação repentina no andar superior chamou a atenção de todos. Um barulho de vidro se quebrando e algo pesado caindo no piso de madeira dos quartos. O policial, com a mão em seu cinto, imediatamente emitiu uma ordem para que ninguém se movesse, caminhando em direção à escada principal com a lanterna acesa. O policial subiu os degraus com agilidade, sua silhueta projetando uma sombra longa e ameaçadora contra as paredes pintadas de branco. Juliana e Lucas se entreolharam, uma faísca de desespero e incerteza brilhando em suas íris, enquanto os sons de agitação no andar superior se intensificavam. Dona Cida, esquecendo-se por um momento de sua postura vitimista, tentou dar um passo em direção à escada, mas foi contida pelo segundo agente, que permanecia no térreo, vigiando a sala com uma imobilidade gélida. Tiago e Beatriz, completamente perdidos, começaram a murmurar algo entre si, seus rostos contorcidos por uma ansiedade que não conseguiam mais esconder nem sob a máscara da arrogância habitual. Do alto da escadaria, o estrondo de uma porta sendo forçada ecoou, seguido pelo grito agudo de Léo, um dos outros cunhados, que tentava esconder algo em meio à desordem que ele próprio havia criado no quarto. Juliana sentiu o estômago revirar diante da perspectiva de que mais um crime estivesse ocorrendo sob o seu próprio teto, algo que transcendia a simples ocupação ilegal. O policial no andar superior ordenou que Léo se afastasse da janela e colocasse as mãos onde pudesse vê-las, sua voz comandando a cena com uma precisão que não permitia margem para negociações. Juliana imaginou o caos que devia estar lá em cima, os pertences revirados, a tentativa desesperada de esconder o que quer que estivesse causando tanta confusão em um momento tão delicado. Lucas, mantendo a calma, começou a se mover com cautela para seguir o agente, sentindo que sua presença era necessária para evitar que algo fosse destruído ou que a polícia tomasse decisões precipitadas. Dona Cida começou a gritar em um surto de pânico que estavam perseguindo seus filhos injustamente,
tentando criar uma cortina de fumaça sonora que impedia qualquer raciocínio lógico no ambiente. Juliana a encarou, mantendo a voz baixa, mas carregada de uma firmeza cortante, lembrando a sogra de que ela era a única responsável por aquela situação ao trazer aquelas pessoas para um local que não podiam sustentar. O agente que guardava o térreo levantou a mão, pedindo silêncio absoluto na sala, e os olhares dos invasores se voltaram para ele como se esperassem um milagre ou uma condenação imediata. O silêncio que se formou foi um dos mais densos que Juliana já havia presenciado em toda a sua vida, um vazio que parecia sugar o oxigênio da casa. Logo depois, um som metálico de algemas sendo fechadas reverberou vindo do andar de cima. Um estalo seco que gelou o sangue de todos os presentes na sala principal. O policial desceu os degraus, segurando Léo pelo braço com firmeza, enquanto o jovem, visivelmente tremendo, tentava balbuciar justificativas sem nexo para sua conduta. O que ele carregava era uma pequena caixa de ferramentas que não lhe pertencia, contendo itens que haviam desaparecido de um dos armários de Juliana nas primeiras semanas após a invasão. Juliana sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo, a percepção de que a desordem não era apenas uma falta de educação, mas um padrão de desonestidade que ela apenas suspeitava, mas não tinha como provar. O policial, com a expressão ainda mais severa, parou diante de Lucas e perguntou se aqueles pertences eram de sua propriedade e se ele desejava prestar queixa formal pelo roubo. Lucas olhou para sua mãe, que parecia ter perdido a cor da voz, e depois para Léo, cujo rosto era o reflexo de uma derrota humilhante e incontestável perante todos ali. Juliana sentiu a necessidade de intervir, mas preferiu deixar que o peso do momento atingisse Lucas, pois ele precisava ser o responsável por definir o limite final da tolerância familiar. Lucas, após uma breve troca de olhares com Juliana, afirmou que sim, aqueles objetos eram do casal, mas antes que pudesse completar a frase, uma nova agitação começou no andar de cima. Desta vez, foi Tan, outra cunhada, que desceu as escadas correndo, carregando um maço de documentos que parecia ser a segunda parte do golpe que Dona Cida havia tentado executar. Ela tropeçou nos próprios pés, espalhando os papéis por toda a escadaria, e a polícia, notando a movimentação brusca, rapidamente se colocou em posição de defesa, aguardando qualquer movimento suspeito. Juliana viu a oportunidade de desmascarar a farsa por completo, aproximando-se da escadaria para recolher os papéis que Tan havia derrubado antes que a confusão se espalhasse ainda mais. O policial impediu a aproximação de Juliana, pegando ele mesmo os documentos do chão e examinando cada página começou a proferir xingamentos ininteligíveis, sua voz perdendo o tom melodramático e assumindo um tom de desespero genuíno. A casa, antes um lar acolhedor, agora parecia o palco de um julgamento sumário, onde cada segredo oculto pelos invasores estava sendo exposto sob a luz impiedosa da justiça. Os cunhados se agruparam em um canto da sala, uma unidade desfeita que não tinha mais forças para sustentar a farsa que os trouxe até ali. O policial que segurava os documentos olhou para o colega, uma conversa silenciosa acontecendo entre eles, um entendimento de que aquela ocorrência havia escalado para um nível criminal que não poderia ser ignorado. Ele se virou para Lucas e Juliana, pedindo que eles se retirassem da sala por um momento para que pudessem conduzir os ocupantes para o pátio, onde seriam devidamente revistados. Enquanto se dirigiam para o lado de fora, a brisa fria da noite atingiu Juliana, uma lufada de ar que parecia prometer uma mudança, embora o custo daquela paz estivesse sendo pago de forma dolorosa. Ela observou os policiais começando a atirar um por um, a humilhação estampada nos rostos daqueles que dias atrás riam alto e ocupavam cada centímetro da casa como se fossem os donos. Dona Cida foi a última a sair, caminhando de cabeça baixa, sua figura envelhecida parecendo pesar muito mais do que a sua idade real, carregando o peso de todas as escolhas equivocadas. Lucas permaneceu em silêncio ao lado de Juliana no pátio, as luzes das viaturas ainda refletindo em seus rostos, enquanto o desfecho daquela noite parecia se encaminhar para um desfecho necessário, porém traumático. O policial responsável pelo caso se aproximou do casal novamente, mantendo a prancheta de metal nas mãos, e solicitou que eles acompanhassem a equipe até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e formalizar a denúncia. A perspectiva de passar a madrugada em uma delegacia
Era exaustiva, mas Juliana sabia que era o passo final para garantir que eles nunca mais voltassem a pisar naquele solo. Enquanto os invasores eram colocados no banco de trás de uma das viaturas, o silêncio da rua era quebrado apenas pelo som dos motores ligados, uma sinfonia mecânica que anunciava o fim de uma era de terror para o casal. Mas, assim que o último ocupante foi acomodado, o agente que conduzia o processo recebeu uma chamada via rádio que mudou instantaneamente a feição de todo o grupo policial ali presente. O policial que ouvia a mensagem mudou de postura, olhou para a casa, depois para o envelope pardo que ainda estava sobre a mesa, e um murmúrio preocupado começou a surgir entre os oficiais. Juliana sentiu seu coração acelerar novamente, uma sensação de que, mesmo com a retirada dos invasores, a ameaça sobre a casa estava longe de ser dissipada. O policial se aproximou de Juliana e perguntou, com um tom de voz que não aceitava recusas, quem mais tinha acesso à chave principal daquela residência além dos dois. Possa prosseguir com a história do agente. Juliana sentiu a necessidade de verificar o interior por conta própria, movida por uma intuição que nos últimos dias tornara-se o seu único norte em meio a tantas mentiras. Ela se desvencilhou do contato com Lucas e começou a caminhar em direção à porta de serviço, sentindo os olhos de todos os presentes, seguindo cada um de seus passos tensos. A porta de serviço, que ela sempre conferia 2 vezes antes de sair, estava encostada. A fechadura não parecia estar forçada, mas sim aberta com uma chave mestra ou algum mecanismo de precisão. O silêncio da casa, após a retirada dos cunhados, tornara-se um silêncio vivo, um sussurro de perigo que emanava das sombras dos corredores internos. Juliana sentiu seu coração martelar no peito quando, ao empurrar a porta de serviço, deparou-se com o interior da despensa revirado, prateleiras vazias e o chão coberto por papéis que não pertenciam a ela. Eram documentos, fotos antigas e papéis timbrados com logotipos de escritórios de advocacia que ela nunca tinha ouvido falar, espalhados como se alguém estivesse procurando desesperadamente por um segredo enterrado ali. O policial seguiu logo atrás dela, sua arma em posição de pronto, a tensão no ambiente aumentando a cada centímetro que avançavam em direção à cozinha. Lucas, mantendo-se próximo, conseguiu ver o que Juliana via, e o choque em seu rosto era indescritível ao reconhecer uma das fotos que estava sobre a mesa. Era uma imagem antiga de um terreno, com anotações manuais que descreviam o sobrado deles como uma peça-chave em um esquema de fraude, pessoas muito mais influentes do que Dona Cida. A sogra, na verdade, era apenas um peão, uma peça usada por alguém que possuía os meios necessários para forjar documentos e manipular o mercado imobiliário local. Juliana se sentiu tonta. O cenário de pesadelo familiar que ela viveu no último mês agora se expandia para uma conspiração criminal em larga escala. Ela olhou para Lucas e percebeu que a sua raiva inicial contra a família estava se transformando em um pavor gelado diante da magnitude daquele jogo. O policial, agora muito mais cauteloso, chamou por reforços via rádio, sua voz saindo firme ao declarar que estavam diante de uma evidência criminal que exigia a presença imediata de especialistas em perícia. A casa, aquele local que deveria ser o sonho realizado de uma jovem gerente, estava contaminada por evidências de algo que podia levar a penas muito mais severas do que uma simples ocupação. Tiago, ouvindo os policiais mencionarem perícia lá de fora, começou a gritar de dentro da viatura, confessando que ele foi pago por um desconhecido para deixar a porta de serviço destrancada todas as noites. A confissão foi o golpe final na estabilidade emocional de Juliana, que percebeu que ela e Lucas haviam sido vigiados e controlados desde o primeiro dia em que se mudaram para aquele sobrado. O policial se aproximou de Tiago, exigindo que ele revelasse o nome do tal desconhecido, enquanto Juliana tentava se apoiar no balcão da cozinha para não cair desmaiada. O nome que Tiago pronunciou, no entanto, foi o segredo que fez o mundo de Juliana e Lucas parar completamente por alguns segundos. O homem que os contratou era um nome influente na cidade, alguém que, teoricamente, deveria zelar pela legalidade dos contratos que a própria Juliana ajudava a processar em seu dia a dia profissional. Ela sentiu como se tivesse sido traída não só pela sogra, mas pelo próprio sistema em que acreditava estar segura, um sistema que, na verdade, estava sendo manipulado contra ela desde o início. Lucas se aproximou de Juliana e a abraçou,
sentindo a fragilidade de seu corpo, enquanto o policial continuava a interrogar Tiago sobre os detalhes dos encontros clandestinos. A noite parecia não ter fim, e a escuridão lá fora agora parecia ser o reflexo da podridão que eles haviam descoberto dentro das paredes daquele que, infelizmente, ainda chamavam de lar. O oficial pediu que eles voltassem ao pátio, pois o local deveria ser isolado como cena de crime, uma medida radical que tornou a situação ainda mais surreal para a jovem gerente. Enquanto eles caminhavam de volta para o pátio, Juliana viu algo no chão perto do portão principal, algo que ela não tinha notado antes na pressa dos eventos. Uma chave que não era a sua, com um chaveiro gravado com as iniciais do nome daquele homem influente. Ela se abaixou, pegou o objeto e a consciência de que possuía uma prova irrefutável do envolvimento daquele figurão naquele pesadelo a atingiu como uma descarga elétrica. Antes que pudesse esconder a chave, a luz do farol de uma terceira viatura, vindo em alta velocidade pela rua estreita, iluminou a todos com uma intensidade cegante, forçando-os a cobrir os olhos. Um grupo de homens desceu da viatura, mas não eram policiais. Eles vestiam trajes escuros e se moviam com uma disciplina quase militar, ignorando completamente a presença das autoridades locais e indo direto na direção onde Juliana segurava a chave. Possa prosseguir com a história. O clarão dos faróis da terceira viatura não deixou margem para dúvidas. Os recém-chegados não eram aliados da lei, mas sim uma unidade de contenção privada, cujo objetivo parecia ser o silenciamento imediato de qualquer evidência que pudesse incriminar seu patrão. Lucas, com um reflexo instintivo de proteção, envolveu o corpo de Juliana e a empurrou para trás, protegendo-a com sua própria estrutura enquanto os homens de trajes escuros avançavam em direção a eles, ignorando solenemente os policiais que haviam isolado a cena. Juliana apertou a chave metálica contra a palma da mão com tanta força que sentiu o metal perfurar sua pele, consciente de que aquele pequeno objeto era agora a diferença entre sua sobrevivência e o esquecimento total. Os policiais locais, inicialmente confusos pela autoridade que os homens de preto demonstravam, sacaram suas armas, ordenando que o grupo interrompesse o avanço antes que uma tragédia ocorresse ali mesmo, no pátio da casa. O líder do grupo, um indivíduo com uma cicatriz visível sobre a sobrancelha esquerda, parou a poucos metros de distância, sua expressão desprovida de qualquer emoção humana, como se estivesse executando uma tarefa mecânica e fria. Ele não dirigiu uma palavra aos policiais, seu olhar era um laser que buscava apenas Juliana, e a mão que ela mantinha cerradamente fechada perto do peito. O silêncio que se abateu sobre o local era ainda mais pesado do que o anterior. Um vácuo sonoro, onde apenas a respiração ofegante de Dona Cida, lá de dentro da viatura, rompia a monotonia angustiante da noite. Lucas deu um passo à frente, sua voz saindo firme e sem vacilos, perguntando a mando de quem eles haviam se atrevido a violar uma de crime protegida pelas autoridades estaduais. O líder da unidade privada não respondeu diretamente, apenas sinalizou para que dois de seus subordinados se aproximassem pelas laterais, criando uma manobra de pinça que visava isolar o casal do restante da proteção policial. Juliana sentiu as pernas tremerem, mas manteve a postura ereta, consciente de que qualquer sinal de fraqueza seria o incentivo que eles precisavam para completar sua missão de recolha. O oficial da polícia, percebendo que a situação estava prestes a escapar de seu controle, deu um passo à frente e disparou um aviso sonoro. Mas o homem da cicatriz apenas retirou um dispositivo de comunicação do bolso e o exibiu rapidamente. Ao que parecia, o dispositivo continha uma autorização de alto nível, possivelmente vinda de uma instância jurídica superior que, de alguma forma, sobrepunha-se à autoridade da polícia local naquele momento específico. Os agentes policiais se olharam, visivelmente hesitantes, o peso da influência política daquele homem de negócios, começando a se manifestar com uma clareza assustadora para todos ali. Lucas percebeu a hesitação dos policiais e soube, com um aperto no coração, que a proteção que eles esperavam encontrar na lei poderia ser um escudo muito mais fino do que imaginavam. Ele olhou para Juliana e, em um sussurro quase inaudível, instruiu-a a correr para os fundos da casa no momento em que ele provocasse uma distração, pois aquela era a única chance de salvar a evidência.
Juliana negou com a cabeça, incapaz de abandonar Lucas à mercê daqueles indivíduos frios. Mas ele insistiu, seus olhos brilhando com uma urgência que não aceitava discussão. Antes que qualquer movimento pudesse ser feito, Dona Cida, em um ato surpreendente de desespero que ninguém previu, chutou a porta da viatura e começou a correr em direção aos homens preto. Ela gritava nomes e promessas, o pânico estampado em seu rosto por ter percebido, enfim, que ela também era um item descartável na engrenagem daquele jogo perigoso de fraude imobiliária. A confusão gerou o caos que Lucas esperava, uma brecha na formação dos seguranças privados que, por um instante, perderam o foco total sobre Juliana e o objeto que ela escondia. Juliana disparou em direção ao corredor lateral, sentindo o vento noturno chicotear seu rosto enquanto seus pés mal tocavam o chão de pedra do pátio interno da propriedade. Ela ouviu gritos vindos de trás, o som de botas perseguindo-a e a voz de Lucas gritando para que ela não olhasse para trás sob nenhuma circunstância. A casa parecia ter se transformado em um labirinto. Cada porta que ela passava, cada corredor que ela contornava, trazia novas memórias da vida que ela estava lutando para preservar ali. Ela alcançou a porta da cozinha, aquela mesma porta que o policial havia verificado minutos atrás, e a trancou por dentro com as mãos trêmulas. Mas a fechadura parecia frágil demais contra a fúria dos que vinham atrás dela. Do lado de fora, ouviu-se um estrondo, um impacto pesado contra a madeira da porta que fez a estrutura vibrar violentamente, ameaçando ceder ao primeiro esforço contínuo. Juliana correu para o cômodo onde guardavam o sistema de monitoramento, o seu refúgio final antes de ser capturada pelos homens de terno escuro. Ela precisava transmitir as imagens do servidor interno para uma nuvem segura, uma operação que ela configurou com a ajuda de seu amigo advogado na semana anterior, prevendo que algo desse nível poderia vir a ocorrer. Seus dedos voaram pelo teclado, a senha sendo digitada com uma precisão febril, enquanto o barulho da porta de serviço sendo forçada ficava cada vez mais próximo, os impactos tornando-se o compasso de seu desespero. A barra de progresso do upload começou a subir lentamente, 10%, 20%, um ritmo insuportável enquanto o estrondo na porta se tornava o som de madeira sendo estilhaçada. O líder do grupo já havia alcançado a entrada da cozinha, sua presença imponente bloqueando qualquer saída, que não fosse pela janela do andar superior, que ela não tinha como alcançar a tempo. Ela viu, através do monitor de segurança, Lucas sendo mantido no chão pelos policiais, enquanto tentava desesperadamente se libertar para alcançar o pátio onde ela estava. A imagem de Lucas sendo contido por aqueles que deveriam proteger, nos cortou Juliana por dentro, uma cena de impotência que ela jurou naquele instante que transformaria em justiça. A porta da sala de monitoramento, uma simples placa de compensado, começou a dobrar sob o impacto das investidas do homem da cicatriz, que já estava dentro da casa. Faltavam apenas 10% para o upload terminar, uma eternidade contada em milissegundos, enquanto ela observava a madeira da porta começar a lascar, revelando os olhos frios do homem que vinha para silenciá-la. Ele parou diante da porta quebrada, não com pressa, mas com a calma de um predador que sabe que a caça não tem mais para onde fugir. Juliana se encolheu contra a parede, a chave ainda na mão, a luz do monitor refletindo em seu rosto pálido e determinado, pronta para encarar a última barreira. O homem empurrou o restante da porta com um movimento casual do ombro, adentrando o pequeno escritório como se fosse dono do espaço. Ele olhou para o monitor, viu a barra de progresso chegando ao seu fim, e um sorriso irônico surgiu em seus lábios enquanto ele saca um dispositivo que prometia desativar qualquer rede sem fio num raio de 10 metros. Juliana sentiu a conexão cair, o cursor do computador parar de responder, e o silêncio da rede se instalou como um manto pesado sobre o quarto, selando o destino daquele upload. O homem deu mais um passo à frente, a sombra de sua figura imponente envolvendo o monitor e o rosto de Juliana, enquanto ele estendia a mão para exigir o objeto que ela mantinha escondido na palma. Com a história, o homem da cicatriz avançou um passo final, reduzindo o espaço entre eles a quase nada. Sua mão, firme e calejada, pairava como uma garra de aço sobre o ombro de Juliana, enquanto a outra permanecia estendida, aguardando o momento em que a resistência dela se dissiparia por completo.
tecnologia de bloqueio que ele carregava. No entanto, o que ele não esperava era a faísca de desobediência que ardia nos olhos daquela mulher, uma resiliência que transcendia o medo que ele tentava impor. Juliana sentiu a chave metálica cortar ainda mais sua pele, a dor física sendo o único ponto de ancoragem para manter sua sanidade intacta diante daquela ameaça visceral. Em um movimento súbito, que desafiou a própria lógica daquela situação de encurralamento, ela não entregou a chave, mas arremessou-a com toda a sua força em direção ao duto de ventilação que estava parcialmente aberto na parede lateral do escritório. O objeto metálico tilintou ruidosamente ao colidir com o metal da tubulação e despencou, arrastando-se pelo interior escuro até desaparecer totalmente de vista, ecoando por todo o sistema de ventilação da casa. A expressão do homem da cicatriz mudou instantaneamente, o sorriso irônico sendo substituído por uma fúria contida que fez as veias de seu pescoço saltarem em contraste com a palidez de sua pele. Ele avançou sobre Juliana, agarrando-a pelos pulsos e prensando-a contra a parede, sua voz soando como um rosnado baixo, quase inaudível, que prometia consequências inimagináveis por aquela atitude. Juliana não desviou o olhar, mesmo sentindo a força bruta que ele exercia, focando toda a sua energia na esperança de que alguém lá fora, talvez um vizinho atento ou o próprio Lucas, tivesse ouvido o barulho da chave e o estrondo da porta. Lá fora, no pátio, a situação também se tornava insustentável. Lucas, ao ouvir o grito de Juliana vindo da direção do escritório, sentiu um estrondo de adrenalina que o fez romper a contenção dos policiais, derrubando o oficial que o segurava e correndo em direção à casa com uma velocidade que ele nunca imaginou possuir. Os policiais, pegos de surpresa pela explosão de fúria do marido, tentaram persegui-lo, mas o caos causado pela corrida de Dona Cida pelo pátio acabou atrapalhando a manobra de contenção. O líder da unidade de seguranças, ao perceber que a situação no escritório estava prestes a se complicar com a chegada de Lucas, soltou Juliana bruscamente e puxou uma arma curta, silenciada, preparando-se para o embate que estava para acontecer na porta do escritório. Juliana, livre por um breve instante, viu a oportunidade de desarmá-lo enquanto ele se distraía com a chegada de Lucas e lançou um peso de papel pesado que estava sobre a mesa diretamente em direção à sua cabeça. O impacto foi certeiro, desestabilizando o agressor e permitindo que ela rolasse para debaixo da mesa, escondendo-se atrás dos fios do computador enquanto Lucas explodia porta adentro como um furacão. O embate entre Lucas e o homem da cicatriz foi brutal e direto. Não houve espaço para diálogos ou negociações, apenas socos e movimentos defensivos que faziam a mobília do escritório tremer sob a intensidade da luta. Juliana, rastejando pelo chão, conseguiu alcançar o telefone fixo que estava conectado à rede local, discando o número de emergência da delegacia central com dedos trêmulos, implorando por ajuda antes que aquela luta decidisse o destino de ambos. Enquanto conversava com o atendente, ela via Lucas sendo jogado contra a estante de livros, mas ele se levantava em seguida, o rosto ensanguentado, porém com um brilho de determinação que superava qualquer dano físico. O homem da cicatriz, vendo que a superioridade numérica estava se tornando um problema e que a polícia local poderia estar a caminho por conta da chamada de Juliana, recuou em direção à janela. Mas antes disso, disparou um tiro silenciado que atingiu o ombro de Lucas. O impacto fez Lucas cair de joelhos, um grito contido saindo de sua garganta enquanto ele tentava pressionar o ferimento para estancar o sangue que começava a manchar sua camisa. Juliana largou o telefone e correu para Lucas, o medo perdendo espaço para uma necessidade de cura e proteção que superava o perigo imediato. O agressor saltou pela janela, desaparecendo na escuridão do jardim como um vulto que nunca existiu, deixando para trás o rastro de destruição e um ferimento grave que precisava de atenção urgente. A casa agora estava em um silêncio aterrorizante, interrompido apenas pela respiração difícil de Lucas e pelo som das sirenes da polícia que enfim voltavam a ser ouvidas à distância. Juliana abraçou Lucas com força, pressionando um pano limpo contra o ferimento, sentindo o calor do sangue em suas mãos e a fragilidade da vida que eles estavam lutando para manter. Lá fora, os policiais locais entravam correndo, com as lanternas varrendo cada canto do escritório,
Mas a atenção de Juliana estava voltada apenas para o rosto de seu marido, que perdia a cor a cada segundo. Ele olhou para ela, forçou um sorriso pálido e tentou dizer algo, mas a consciência começou a faltar e ele tombou em seus braços como uma boneca de pano. Juliana sentiu que a casa estava sendo cercada agora por socorristas, mas o medo de que o agressor pudesse ter deixado uma armadilha, ou que os documentos estivessem sendo recuperados pelos subordinados do homem da cicatriz, não a deixava descansar. O policial mais graduado entrou no escritório, ajoelhou-se ao lado deles e perguntou, com urgência, para onde o agressor havia fugido e o que ele havia levado com ele. Juliana apenas apontou para o duto de ventilação, com os olhos fixos em Lucas, temendo o pior. O oficial, vendo o estado crítico de Lucas, ordenou que a equipe médica entrasse imediatamente, enquanto ele mesmo decidia inspecionar o duto de ventilação, sabendo que a chave ali contida era o segredo daquela conspiração toda. No entanto, enquanto os paramédicos trabalhavam em Lucas, um dos policiais que inspecionava o duto voltou com uma expressão de choque absoluto, não trazendo a chave, mas uma carta que parecia ter sido colocada ali muito tempo antes de eles se mudarem para a casa. A carta, endereçada a um nome que Juliana não reconhecia de imediato, continha uma revelação que mudaria completamente o rumo da investigação e o próprio significado daquela casa para o casal. Ela olhou para o envelope que o policial segurava e sentiu um calafrio na espinha quando percebeu que o nome no destinatário era o seu próprio nome, com uma data de 20 anos atrás. Com a história, o mundo ao redor de Juliana pareceu desmoronar em uma fração de segundo. Enquanto os paramédicos trabalhavam freneticamente para estabilizar Lucas, cujos sinais vitais vacilavam perigosamente, a carta em suas mãos, com aquele selo de cera avermelhado e desgastado pelo tempo, pulsava com uma verdade que ela não estava preparada para encarar. 20 anos atrás, o nome dela, Juliana Oliveira, escrito em uma caligrafia cursiva, elegante e precisa, datado de uma época em que ela nem sequer morava naquela cidade, muito menos naquela região. O policial, notando a palidez repentina da mulher, hesitou em entregar o conteúdo, mas a necessidade de prosseguir com a investigação falou mais alto. Juliana, ignorando o caos dos socorristas e o som das sirenes que ainda ecoavam no pátio, abriu o envelope com dedos trêmulos, sentindo o papel antigo se desintegrar levemente entre seus dedos. A carta não era apenas um documento, era um testamento, uma confissão assinada por alguém que ela só conhecia através de lendas familiares distantes, seu falecido avô materno, o antigo proprietário legítimo de todas as terras onde aquele sobrado fora construído. O texto revelava que a casa nunca deveria ter sido colocada à venda por terceiros, pois ela servia como um cofre secreto para registros de propriedades que provavam a ilegalidade de toda a expansão urbana daquela área, realizada por figuras influentes que agora ocupavam cargos de alto escalão na prefeitura. Juliana sentiu uma vertigem profunda. Seu marido estava lutando pela vida devido a um segredo que pertencia à sua própria linhagem, um legado de sangue e corrupção que a sogra, Dona Cida, sabia desde o início. A revelação explicava por que Dona Cida insistia tanto na permanência na casa e por que o agressor da cicatriz estava tão desesperado para recuperar o que estava escondido. Juliana olhou para o policial, seus olhos cheios de uma indignação que substituía o medo, e perguntou se ele entendia o que aquela carta representava. O oficial, lendo algumas linhas rapidamente, mudou a expressão de autoridade profissional para uma incredulidade absoluta. Ele entendeu que não estava mais lidando com uma simples briga familiar, mas com um escândalo que derrubaria a administração da cidade. Enquanto isso, Lucas era colocado na maca, seu rosto pálido refletindo a luz intermitente da ambulância, um contraste doloroso com a força que ele demonstrou ao defender lá momentos antes. Juliana segurou a mão de Lucas antes que o fechassem na viatura de resgate, prometendo silenciosamente que faria justiça por tudo o que ele estava passando. O policial que segurava a carta se aproximou de Juliana, baixou a voz e pediu, com uma seriedade quase devota, que ela escondesse aquele documento longe de qualquer pessoa, até mesmo de outros oficiais, pois ele não sabia mais em quem da corporação poderia confiar. A corrupção era tão profunda que mesmo os policiais que vieram atender ao chamado poderiam estar sendo monitorados por agentes infiltrados. Juliana guardou a carta sob a sua blusa,
sentindo o calor do papel contra seu peito, como se estivesse carregando uma arma carregada em um campo de batalha invisível. Ela percebeu que precisava sair dali, que permanecer no hospital ou na delegacia principal seria um suicídio assistido. Ela viu o momento em que a ambulância partiu, cortando a neblina da noite, e decidiu que não iria segui-los. Precisava buscar refúgio na casa de seu antigo mentor, o único homem de leis em quem ela confiava cegamente. No entanto, ao caminhar em direção ao seu carro, que estava estacionado no final da rua, ela sentiu a presença de algo, ou melhor, de alguém escondido nas sombras de uma das árvores do pátio. Era Dona Cida, que após ser liberada por um dos policiais por falta de provas imediatas de crime contra ela, permanecia ali, observando tudo com um olhar desprovido de qualquer remorso, o ódio brilhando em seus olhos como brasas vivas. A sogra caminhou lentamente em direção a Juliana, não para pedir perdão, mas para dizer que a carta que ela possuía era apenas a introdução do pesadelo e que a verdadeira ameaça ainda não havia chegado para reclamar a posse do terreno. Dona Cida disse, com um sorriso distorcido e uma voz que parecia um sussurro metálico, que o homem da cicatriz era apenas o mensageiro e que o dono da chave que Juliana encontrou não aceitaria o fracasso de que estava por trás de tudo aquilo. Dona Cida não respondeu de imediato. Ela olhou para o céu escuro, onde as estrelas mal podiam ser vistas devido às luzes da cidade, e apontou para o prédio mais alto no centro do distrito, a sede administrativa, onde os acordos eram assinados com o sangue de pessoas como ela e Lucas. Juliana sentiu a responsabilidade do mundo sobre seus ombros. Ela sabia que precisava chegar ao centro de processamento de dados do banco que financiou a casa, pois era lá que a prova digital de que o documento estava corrompido seria armazenada permanentemente. Ela deu as costas para a sogra, ignorando seus insultos finais e seus avisos sobre a fúria dos homens poderosos que estavam a caminho daquela rua. Ao dar a partida no motor, o rádio do carro ligou automaticamente e uma voz distorcida, vinda diretamente da frequência da polícia que ela estava monitorando, anunciou que um mandado de busca e apreensão havia sido emitido contra ela, Juliana Oliveira, por suspeita de falsificação de documentos. A notícia a atingiu como um raio. Eles haviam virado o jogo tão rápido que a acusada agora era ela, a vítima da conspiração. Enquanto o carro acelerava, ela viu pelo espelho retrovisor que uma van escura, a mesma que trouxe os seguranças privados anteriormente, começava a persegui-la em alta velocidade, as luzes de seus faróis transformando-se em dois olhos famintos na escuridão. Ela precisava manobrar, mas a rua estava sendo bloqueada por um comboio de viaturas oficiais que, obedecendo ao mandado falso, cercavam a saída do bairro. Ela estava presa entre o poder dos homens de negócios e a força da lei, agora corrompida, sem ter para onde fugir. Ela olhou para o painel do carro, viu o sinal de alerta do combustível piscando, a última gota de esperança parecendo se esvair junto com a gasolina. Ela avistou, à direita, um beco estreito que levava à zona portuária, uma área que, segundo seu mentor, era o único lugar na cidade que ainda não estava sob controle total da prefeitura. Ela girou o volante com força, sentindo o carro derrapar no asfalto molhado enquanto a van vinha colada em seu para-choque traseiro, pronta para forçá-la a sair da pista. O impacto ocorreu antes que ela pudesse estabilizar o veículo, jogando seu carro contra o guardrail, onde o metal chiou violentamente, fazendo faíscas voarem por toda parte enquanto a van se posicionava ao seu lado, tentando empurrá-la em direção ao penhasco que dava para o rio. Ela viu pela janela lateral o rosto do agressor da cicatriz, que não mais se escondia, exibindo uma arma pesada enquanto forçava o carro de Juliana em direção à margem do rio, forçando um desfecho fatal para aquela perseguição frenética. O impacto lateral foi devastador, transformando o silêncio da noite em um concerto de metal retorcido e vidro estilhaçado. O carro de Juliana girou descontroladamente sobre o asfalto molhado, a inércia arrastando-a inexoravelmente para a beira do precipício que dava para o rio escuro e revolto lá embaixo. Ela sentiu o mundo virar de cabeça para baixo, uma sensação de vertigem que obscureceu sua visão por alguns segundos, enquanto a van continuava a empurrar, lá sem qualquer hesitação ou piedade, em direção ao abismo. Juliana, lutando contra o pânico que ameaçava paralisar seus sentidos, percebeu que o guardrail
já estava cedendo, o metal rangendo um lamento final, antes de se dobrar completamente. Com um grito de determinação, ela engatou a marcha ré em um movimento desesperado, girando o volante para o lado oposto ao impacto, na tentativa de usar a própria inércia da van contra ela. A manobra funcionou parcialmente. O carro de Juliana girou ainda mais rápido, saindo da trajetória de colisão e ficando posicionado perpendicularmente ao veículo dos agressores. O impacto resultante foi absorvido pela porta do passageiro, um golpe seco que fez a van balançar violentamente, forçando o homem da cicatriz a frear bruscamente para não perder o controle. Aproveitando esse lapso de segundos, Juliana não esperou pela estabilização do carro. Ela abriu a porta do motorista e rolou para fora, caindo sobre o asfalto úmido e sujo, longe do alcance das rodas pesadas da van. Ela se arrastou para trás de uma barreira de concreto próxima, o coração martelando contra a caixa torácica como um tambor em ritmo de guerra. O homem da cicatriz saiu da van, empunhando a arma, sua expressão de fúria absoluta revelando que ele não aceitaria nada menos do que a conclusão definitiva daquela caçada. Ele disparou 2 vezes, as balas atingindo o concreto acima da cabeça de Juliana, lançando pedaços de entulho sobre seu cabelo e ombros. Ela sabia que precisava se mover, que aquela cobertura era apenas temporária e que ele logo contornaria o obstáculo para terminar o serviço. Juliana, lembrando-se das instruções de seu mentor sobre o terreno portuário, começou a correr em direção aos contêineres empilhados nas docas, um labirinto metálico onde ela poderia usar sua agilidade para desaparecer na escuridão. Seus pés descalços, pois perdera os sapatos no impacto, sentiam a aspereza do chão, mas a dor era secundária diante da necessidade de sobrevivência. Ela ouviu passos pesados logo atrás, o som inconfundível de quem não tinha pressa, pois sabia que o cerco estava fechado. Juliana entrou em uma passagem estreita entre 2 contêineres de carga enferrujados, um corredor escuro onde mal se podia enxergar a própria mão estendida. Ela parou, encostando as costas no metal gelado, tentando controlar a respiração para não entregar sua posição. O homem da cicatriz entrou no corredor logo em seguida, sua silhueta recortada pela luz pálida dos postes de energia das docas. Ele caminhava lentamente, a arma em posição de disparo, enquanto sua voz gutural ecoava pelo corredor metálico, prometendo que Juliana não sairia dali viva, independente de quão longe ela tentasse chegar. Ele mencionou a carta, a voz carregada de um sarcasmo doentio, afirmando que aquele papel não valia a vida que ela estava jogando fora para protegê-lo. Juliana sentiu uma onda de fúria misturada com desespero. Como ele sabia sobre a carta se apenas ela e o policial graduado tinham conhecimento da existência dela naquele momento? Ela percebeu com um arrepio na espinha que o policial que ficou no pátio da casa antes de deixá-la ir poderia ter avisado o grupo sobre o documento. A conspiração era muito maior do que ela imaginava, envolvendo níveis da corporação que ela julgava serem intocáveis. Spray de pimenta que mantinha no bolso do casaco, um item que ela quase esqueceu por conta de todo o caos daquela noite. Com as mãos tremendo, ela tateou o bolso, sentindo o pequeno frasco de metal. O homem parou a poucos metros dela. Ela podia ouvir o som de sua respiração pesada, a cadência de alguém que estava quase no final de sua missão. Juliana não pensou. Ela deu um passo à frente, girou sobre os calcanhares e esvaziou o conteúdo do spray diretamente na direção onde a silhueta se movia. O grito que se seguiu foi satisfatório, uma mistura de dor aguda e surpresa absoluta, enquanto o agressor largava a arma e levava as mãos ao rosto, cambaleando para trás. Juliana não esperou para ver o resultado, ela disparou pelo corredor, saindo da área dos contêineres e chegando finalmente à beira do cais, onde as águas negras do rio refletiam o brilho das luzes distantes da cidade. Ela estava sem saída. À sua frente, o precipício para o rio atrás dela, um homem enfurecido e possivelmente outros que chegariam a qualquer momento. Ela olhou para baixo. A distância era considerável, mas o rio era profundo naquela parte, e o mergulho era a única alternativa à execução iminente. Ela ouviu o agressor se recuperar, o som de seus passos ficando mais rápidos enquanto ele se aproximava da entrada do corredor metálico. Juliana não pensou em Lucas, nem na casa, nem nos anos de esforço perdido.
Ela apenas pensou em viver para contar a história, em viver para ver aqueles homens poderosos por trás da fraude, sendo algemados por crimes que eles acreditavam ser secretos. Ela subiu no parapeito de concreto, sentindo a umidade da maresia atingir seu rosto, e fechou os olhos por um segundo. O homem apareceu na saída dos contêineres, sua visão ainda embaçada pelo spray, mas o cano da arma já apontado para ela com uma precisão instintiva. Ele erudiu, um som animalesco de frustração, disparando no momento em que Juliana se lançou para o vazio, seu corpo cortando o ar antes de atingir a superfície fria do rio com uma força que quase lhe tirou o fôlego. A água estava gelada como gelo, sugando-a para o fundo num redemoinho que parecia não ter fim, mas ela começou a nadar, impulsionada pelo instinto de sobrevivência, movendo os braços com tudo o que lhe restava de força. Enquanto ela emergia, ofegante, tentando manter a cabeça acima da correnteza que a arrastava para longe das docas, ela viu, iluminada pelas luzes das docas, uma silhueta observando sua queda lá de cima. Não era o agressor da cicatriz, mas alguém que vestia um terno impecável, observando com uma calma absoluta, segurando um dispositivo que ela reconheceu imediatamente. Era o mesmo homem que ela viu no dia da inauguração do condomínio, o próprio mentor da fraude imobiliária, cujas iniciais estavam no chaveiro que ela ainda carregava em sua outra mão, agora submersa na água escura. Ele não disparou, apenas observou, com um sorriso de quem sabia que ela, de qualquer forma, morreria naquele rio sem nome. Ela tentou gritar, mas a água invadiu seus pulmões, e enquanto ela era levada pela correnteza, percebeu que um barco silencioso, sem luzes de navegação, estava se aproximando rapidamente de sua posição, cortando as águas na direção exata onde ela lutava para se manter viva. O barco se aproximava com uma elegância silenciosa, cortando a superfície do rio como uma lâmina na escuridão, sem emitir o menor ruído de motor ou luz indicativa de navegação. Juliana, exausta e lutando contra a hipotermia que começava a entorpecer seus membros, tentou identificar quem estava no convés, temendo que fosse outra unidade de contenção enviada pelo influente homem de negócios. No entanto, quando a embarcação chegou perto, suficiente para ela distinguir uma silhueta, um braço se estendeu para fora da lateral, oferecendo-lhe uma mão firme e calejada. Era um pescador local, um senhor que parecia saído de outro tempo, cujo rosto marcado pelo sol e pela água salobra revelava uma vida inteira de discrição nas margens daquela zona portuária perigosa. Ele a puxou para dentro com uma força surpreendente, e Juliana desabou no convés, arfando enquanto a água escorria de suas roupas pesadas, sentindo o calor repentino daquela presença humana salvadora. O senhor, sem dizer uma única palavra, cobriu-a com uma lona grossa e fedorenta a peixe, sinalizando para que ela ficasse em silêncio absoluto. Ele ligou um motor elétrico, um zumbido quase imperceptível que impulsionou o barco para o meio da neblina espessa que cobria o leito do rio, distanciando-os rapidamente da área das docas, onde o agressor e o arquiteto da fraude a observavam minutos antes. Juliana, trêmula, conseguiu articular um agradecimento, mas o pescador apenas colocou o dedo nos lábios, indicando que a segurança deles dependia da ausência total de comunicação. Enquanto o barco se afastava, ela olhou para trás uma última vez e viu, na distância, as luzes da van dos seguranças privados se aproximando do local onde ela caíra, sinalizando que a busca continuava com uma intensidade implacável. Ela percebeu que aquele homem a conhecia, ou pelo menos sabia de sua situação, o que a deixou ainda mais apreensiva sobre a rede de conexões que envolvia aquela conspiração. O pescador navegou por caminhos estreitos entre as balsas abandonadas, um trajeto que parecia conhecer de cor, evitando qualquer área iluminada pela infraestrutura da cidade. Após cerca de 20 minutos de navegação, o barco atracou em um pier particular escondido atrás de um depósito de contêineres em desuso, um local que cheirava a ferrugem e a combustível antigo. Ele a conduziu para dentro do galpão, onde, para sua surpresa e alívio imenso, ela encontrou seu mentor, o advogado que a ajudara com as configurações de segurança, conversando com um dos policiais que estivera no pátio de sua casa. Juliana não conseguia acreditar que eles haviam conseguido se encontrar ali, no meio daquela confusão generalizada. O mentor, ao ver o estado de Juliana, correu para acolhê-la.
envolvendo-a em um abraço protetor enquanto os policiais verificavam os perímetros do galpão para garantir que não estivessem sendo seguidos. Eles explicaram que após a partida da ambulância com Lucas, os policiais honestos da equipe, aqueles que não estavam na folha de pagamento da organização criminosa, haviam se unido para tentar localizar Juliana, cientes de que ela era o elo mais fraco da rede e o alvo principal de eliminação. Juliana explicou sobre a carta e sobre o envolvimento direto daquele homem influente, e o advogado revelou que, na verdade, a carta que ela encontrou era apenas uma das partes de um conjunto de provas que eles vinham coletando há meses. A casa de Lucas e Juliana foi construída intencionalmente sobre uma falha de registro que possibilitava a lavagem de dinheiro público, e eles foram escolhidos como laranjas involuntários para validar o negócio. A presença da sogra, Dona Cida, não foi um acidente, mas sim um componente do esquema. Ela foi contratada para garantir que o casal ficasse na casa o tempo suficiente para que a transação imobiliária fosse finalizada e os documentos oficiais fossem assinados. Juliana sentiu uma onda de náusea ao entender a extensão do... Naquele momento, provavelmente tomava um champanhe em sua cobertura no centro da cidade. Enquanto os policiais discutiam como proceder com as provas que agora tinham, um dos oficiais recebeu uma chamada via rádio, sua voz mudando drasticamente ao informar que a ambulância que levava Lucas havia sido interceptada a poucos quilômetros do Hospital Central. A informação disparou um alerta geral no grupo. Eles precisavam salvar Lucas antes que ele fosse levado para uma instalação privada do bando, de onde ele nunca mais sairia. O mentor de Juliana olhou para ela, o peso da decisão claramente visível em seus olhos, e perguntou se ela estava pronta para retornar à cena do crime, não mais como vítima, mas como alguém que possuía as cartas finais para o cheque-mate. Juliana olhou para o chaveiro que ainda carregava na mão, suas mãos parando de tremer, enquanto a determinação substituía o choque. Ela sabia o que tinha que ser feito. Ela tinha o código de acesso à conta onde os fundos desviados estavam sendo mantidos, um dado que ela acidentalmente descobriu enquanto verificava os papéis espalhados na despensa, antes de serem encontrados pelo policial. Ela assentiu, sua voz firme pela primeira vez naquela noite, afirmando que faria qualquer coisa para resgatar Lucas e destruir aquela organização, enquanto ela utilizaria a rede interna do banco para expor as transações em tempo real durante uma coletiva de imprensa que o próprio advogado agendara secretamente para a manhã seguinte. Enquanto se preparavam para sair, uma explosão sônica, vinda da direção da cidade, iluminou o céu noturno, seguida por uma série de disparos de artilharia pesada que não pareciam pertencer a nenhuma operação policial convencional. Eles se entreolharam, o pânico voltando a reinar, pois aquela não era uma reação da polícia, mas sim um ataque direto de uma milícia privada contra a própria prefeitura da cidade. O caos havia chegado ao nível administrativo. Os homens de terno escuro estavam limpando a casa, eliminando todos os traços do esquema antes que amanhã pudesse expor a sujeira. E Lucas estava bem no centro daquela zona de guerra. A corrida contra o tempo começou, com as sirenes e o som de tiros cada vez mais próximos do galpão onde se encontravam. Quando estavam prestes a entrar no veículo, o policial que os acompanhava parou abruptamente e empalideceu, apontando para o seu tablet de dados. A localização de Lucas no sistema de rastreamento da ambulância havia acabado de ser deletada, e um novo sinal, vindo exatamente debaixo do prédio onde o escritório administrativo estava localizado, começou a emitir um alerta vermelho. Prosseguir com a história. O sinal vermelho piscante no tablet, indicando a localização exata de Lucas no subsolo do prédio administrativo, funcionou como um grito de guerra para o grupo de Juliana. Não havia mais tempo para estratégias cautelosas ou para aguardar reforços que poderiam estar comprometidos. A vida de Lucas estava sendo usada como a última peça de barganha naquele jogo sujo de poder e corrupção. O policial que segurava o dispositivo de dados confirmou que a segurança do perímetro do prédio estava temporariamente enfraquecida, devido à distração provocada pela milícia privada na parte frontal da prefeitura. Eles decidiram, em uma fração de segundo, que a única rota possível era a entrada de carga, um acesso de serviço utilizado para o transporte de documentos sigilosos e equipamentos pesados de TI. Juliana, com a adrenalina pulsando em suas veias,
como uma descarga elétrica contínua, assumiu o banco do passageiro enquanto o policial acelerava o veículo em direção ao centro da cidade. As ruas estavam desertas e perigosas, com o som distante de explosões e o zumbido de helicópteros pairando sobre o horizonte, criando um cenário de distopia que parecia extraído de um pesadelo. Ao chegarem à parte traseira do complexo administrativo, o silêncio era interrompido apenas pelo estalar dos pneus sobre os cacos de vidro que cobriam o pavimento. Juliana saltou antes mesmo de o carro parar completamente, sua determinação superando qualquer medo residual da perseguição anterior. O policial, com a arma em punho, sinalizou para que ela permanecesse atrás dele, enquanto o mentor de Juliana tentava hackear o terminal de acesso à porta de serviço com um dispositivo de alta frequência. A porta cedeu com um estalo metálico seco, revelando um corredor escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência avermelhadas que piscavam intermitentemente. Eles avançaram pelo interior do prédio, onde o silêncio do subsolo era ainda mais opressor, um contraste gritante com a barbárie que acontecia lá fora. Cada passo parecia ecoar nas paredes de concreto bruto, como um aviso de que estavam entrando em território proibido. Ao alcançarem o setor administrativo inferior, a visão que tiveram foi de uma sala de arquivos ampliada, agora transformada em uma unidade de detenção improvisada. No centro, isolado por uma barreira de vidro de alta segurança, estava Lucas, amarrado a uma cadeira de metal, sua cabeça caída e seu estado de saúde aparente como algo extremamente preocupante. Juliana mal conteve um grito de horror ao ver o estado de seu marido, mas o policial a segurou firme pelo braço, sinalizando que qualquer movimento precipitado poderia ativar sistemas de defesa ou alarmes silenciosos. No lado oposto da sala, o homem da cicatriz, agora acompanhado por 2 outros indivíduos de aparência ainda mais intimidadora, supervisionava a transferência de arquivos digitais de um servidor central para um disco rígido externo. Eles estavam limpando tudo, removendo qualquer rastro do esquema que ligasse o influente empresário local às fraudes imobiliárias que destruíram a vida de tantos casais como Juliana e Lucas. A conexão entre a ocupação da casa e a corrupção administrativa tornara-se agora visual e incontestável. Juliana percebeu que eles precisavam destruir aquele servidor antes que o processo de transferência fosse concluído. Ela olhou para o mentor e sussurrou sobre o dispositivo de pulso eletromagnético que ele carregava em sua pasta, um item que poderia apagar todos os sistemas eletrônicos em um raio curto de alcance. Era uma manobra arriscada, pois desligaria também as travas da cela onde Lucas estava, mas o policial garantiu que assim que a energia caísse, ele abriria fogo para cobrir a fuga. O mentor assentiu, ajustando o dispositivo com mãos firmes, enquanto se aproximava das conexões elétricas principais do andar. O momento da verdade se aproximava, o coração de Juliana parecia querer saltar pela boca. Quando o mentor ativou o pulso, um zumbido agudo preencheu a sala, seguido por uma escuridão total e um cheiro de ozônio que tomou conta do ambiente. No mesmo instante em que a energia falhou, o policial abriu fogo contra a unidade de controle, forçando os agressores a buscarem cobertura atrás das mesas de ferro e dos arquivos. Juliana correu desesperadamente em direção à cela de Lucas, usando a lanterna de seu celular para orientar seus passos enquanto a sala se tornava um caos de tiros e gritos. Ela alcançou a barreira de vidro, que agora estava destravada pelo desligamento dos sistemas, e empurrou a porta com toda a força, sentindo o alívio indescritível ao encontrar Lucas, ainda respirando. Embora fracamente, ela começou a cortar as cordas de suas mãos, enquanto o som de um novo confronto se intensificava lá fora. Lucas abriu os olhos, uma consciência nublada pela dor e pela exaustão, reconhecendo Juliana com um sorriso fraco que partiu seu coração. Ele sussurrou que os dados estavam em um dispositivo secundário escondido atrás do espelho de segurança, um local onde ninguém pensaria em procurar durante a transferência inicial. Juliana, sem perder tempo, correu até o espelho e, usando um dos arquivos de metal para quebrar a moldura, encontrou um pequeno drive USB, brilhando como um diamante em meio àquela sujeira de conspiração. Ao retirar o dispositivo, a porta do corredor principal foi arrombada novamente, e não era mais a milícia, mas sim uma força tática governamental que Juliana não sabia se era aliada ou inimiga.
O homem da cicatriz, percebendo que a situação estava perdida, tentou uma última cartada. Ele sacou um detonador de um bolso, o secreto de seu paletó, e com um olhar maníaco, anunciou que toda a ala inferior estava equipada com cargas explosivas que seriam ativadas no momento em que a luz principal voltasse. O policial, agora em posição defensiva, pediu que todos congelassem, enquanto Juliana, com Lucas amparado em seu ombro, se via encurralada entre a milícia, a força tática desconhecida e uma bomba prestes a explodir. O homem da cicatriz apertou o gatilho do detonador, mas, para surpresa de todos, nada aconteceu, pois o pulso eletromagnético havia fritado também os circuitos do explosivo. A sala mergulhou em um silêncio tenso, onde apenas o som do carregamento das armas era ouvido, antes que o homem da cicatriz tentasse, com um último gesto desesperado, lançar o detonador contra Juliana como um projétil pesado. Antes que ele pudesse fazer, a força tática abriu fogo, eliminando a ameaça num piscar de olhos, e a líder da força tática se aproximou, revelando não ser um inimigo, mas alguém que Juliana reconheceu como a investigadora interna da corregedoria que tentava derrubar o sistema corrupto há anos. Ela olhou para o drive USB na mão de Juliana e disse que aquele dispositivo era a prova que o Estado precisava, mas que a saída daquele prédio seria a parte mais difícil, pois o edifício inteiro estava sendo evacuado por uma equipe de demolição que tinha ordens para apagar qualquer prova remanescente. Juliana sentiu o chão vibrar sob seus pés quando a primeira detonação controlada ocorreu 2 andares acima, fazendo o teto começar a ceder em cima de suas cabeças. O teto acima de suas cabeças cedeu com um estrondo ensurdecedor, lançando uma nuvem espessa de poeira e concreto sobre a sala subterrânea. Juliana, agindo por puro instinto, protegeu o corpo de Lucas com o seu próprio enquanto detritos menores caíam ao redor deles. A líder da força tática, uma mulher de olhar implacável chamada Helena, não perdeu um segundo sequer. Ela gritou uma ordem para que todos corressem em direção à saída de emergência localizada atrás dos servidores principais, um duto de ventilação que levava a uma galeria de drenagem pluvial paralela à rua. O chão do prédio tremia violentamente a cada nova detonação. Um terremoto artificial criado por quem desejava apagar cada vestígio da corrupção que ali operava. Juliana arrastou Lucas, que, embora ainda grogue, encontrou forças renovadas para colaborar no movimento, dando passos cambaleantes. O ar estava rarefeito, carregado com um cheiro sufocante de gesso moído e fiação queimada. Eles alcançaram a abertura do duto apenas momentos antes de uma grande viga de sustentação desabar exatamente sobre o local onde estavam detidos anteriormente, selando o destino daquela sala de arquivos para sempre. Rastejando pela escuridão do duto, Juliana ouvia os sons da destruição acima, o colapso estrutural sendo o som da justiça enterrando as mentiras. Quando finalmente emergiram em uma área segura, sob o céu noturno, a visão que tiveram foi a do prédio administrativo envolto em chamas, o fogo iluminando a cidade inteira como um farol de acerto de contas. Ambulâncias e viaturas de bombeiros já isolavam a área, mas longe da confusão, um grupo de agentes da corregedoria esperava por eles, prontos para garantir a custódia das evidências e a segurança do casal. Lucas foi imediatamente levado para atendimento médico especializado, desta vez em um hospital federal protegido. Juliana, exausta e coberta de poeira, entregou o dispositivo USB para Helena. O silêncio que se seguiu entre elas foi carregado de significado. Naquele drive estava o fim do império de fraude que sustentava a vida luxuosa daqueles que pensavam estar acima de qualquer lei. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de depoimentos, processos e a exposição pública de todo o esquema. O homem de negócios influente foi preso em sua mansão, flagrado por câmeras de segurança enquanto tentava destruir documentos cruciais. Sua influência política evaporando diante da magnitude das provas que Juliana e o mentor haviam reunido. Dona Cida e seus filhos, por sua vez, foram detidos em um centro de triagem, onde a realidade da ausência de recursos e a quebra de seus privilégios forçados os atingiu duramente. Sem a proteção e o dinheiro sujo do esquema, a unidade daquela família desmoronou rapidamente, cada um buscando salvar a própria pele através de delações premiadas. Juliana, durante o período de recuperação de Lucas,
conseguiu retomar o controle legal sobre sua casa, que, embora precisasse de reformas profundas devido aos danos causados pela ocupação, voltou a ser um lar. Ela passou meses visitando Lucas no hospital, testemunhando sua lenta, porém constante recuperação. O médico responsável garantiu que ele teria uma vida normal, embora algumas cicatrizes físicas permanecessem como lembranças daquela noite traumática. A casa, antes um pesadelo, passou por uma transformação total. Eles não apenas pintaram as paredes com cores quentes e acolhedoras, mas cada objeto, cada móvel e cada detalhe da decoração foi escolhido para representar a paz que finalmente haviam conquistado. Em uma tarde de sol suave, meses depois, Juliana observava Lucas, que agora se movimentava com leveza, instalar um berço de madeira resistente no quarto, que antes servira de depósito de tralhas. Ela acariciou seu ventre, agora visivelmente arredondado, sentindo o milagre de uma nova vida crescendo dentro de si, um símbolo supremo de renascimento após toda a escuridão enfrentada. O passado parecia uma névoa distante, um pesadelo do qual eles acordaram mais fortes e mais unidos. Eles nunca mais tiveram notícias diretas da família de Lucas. As leis garantiram o distanciamento, e a vida deles seguiu em uma nova direção, longe da ganância e da manipulação que quase os destruiu. Juliana, agora trabalhando em um setor independente de auditoria, utilizou todo o seu conhecimento para ajudar outras vítimas que enfrentavam situações de fraude, transformando sua dor em um pilar de suporte para quem precisava de justiça. O dia em que Lucas finalizou a pintura das paredes, trazendo uma tonalidade suave e calma para o quarto do bebê, foi o momento em que Juliana percebeu que a casa finalmente lhes pertencia em sua totalidade, não apenas pelo contrato de propriedade, mas pela energia de amor que tinham reconstruído ali. Eles aprenderam que a verdadeira segurança não reside em documentos ou contratos, mas na confiança inabalável que cultivaram um pelo outro. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, a tragédia foi superada, a conspiração foi desmantelada e dentro daquelas 4 paredes, um novo capítulo estava sendo escrito com a promessa de felicidade e proteção. Eles não eram mais as mesmas pessoas que foram invadidas meses atrás. Eram sobreviventes, eram arquitetos de seu próprio destino. E nada, absolutamente nada, teria o poder de tirar deles a paz que finalmente chamavam de sua. Juliana olhou para Lucas, seus sorrisos cruzando-se no entardecer, e soube que, apesar de tudo, o amor foi o único elemento daquela história que permaneceu intacto e ainda mais forte. A casa, silenciosa e serena, aguardava agora o som do choro de um bebê que seria criado em um ambiente de verdade, integridade e, acima de tudo, liberdade. O desfecho de suas vidas foi a prova final de que a honestidade, embora enfrentando caminhos tortuosos, acaba por prevalecer sobre a ganância daqueles que tentam construir fortunas sobre o sofrimento alheio. Eles viveram dali em diante cercados pela tranquilidade merecida, sempre lembrando que a luz que agora iluminava seus dias nasceu, paradoxalmente, das sombras que eles tiveram a coragem de enfrentar juntos até o fim. O ciclo da vida continuava seu curso natural, e para Juliana e Lucas, o lar era, mais do que nunca, o destino final onde o coração podia repousar sem medo, sem segredos e com a certeza absoluta de que, mesmo diante das maiores tempestades, eles haviam construído um porto seguro para sempre.